Bom dia, gente. Paz e graça a todos. Gente, eu queria falar sobre a Bíblia, sobre as histórias da Bíblia. Tem gente que não consegue ler a Bíblia e entender, mas se você começar por histórias, por ler a história de Davi, conhecer a história de Davi, ou conhecer a história de Isaac e Rebeca, como Deus preparou o casamento deles, a união deles, os filhos deles. Gente, eu acho tão maravilhoso, porque assim, não, não, Deus não omite na Bíblia o erro humano, a falha do ser humano. Todos, desde Adão e Eva, tudo. Eu acho maravilhoso a Bíblia, gente, que é melhor do que qualquer filme, qualquer ficção, qualquer coisa que o homem inventa. Na verdade, tem muitos filmes que são inspirados na Bíblia, né, nas histórias bíblicas, né? Enfim, hoje o pastor Hernandes pregando sobre os filhos de Isaac e Rebeca. Eu tenho que anotar os nomes, gente, porque eu tenho uma dificuldade de decorar nome que não tá no gibi. E eu lembro a história, só que eu tenho dificuldade de decorar os nomes, então eu tenho que fazer uma pequena colinha aqui para decorar. Mas se você puder, leia a história de Isaac e Rebeca. E o pastor Hernandes falando assim que Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, né, Esaú e Jacó. Só que Rebeca tinha o filho preferido e Isaac tinha o seu filho preferido, que eles cometeram um grande erro de não fazer a união desses irmãos, não fazer amizade, não incentivar a amizade desses 2 irmãos, né? Tanto que eles crescem numa competição, porque um era o filhinho preferido da mamãe, o outro filhinho preferido do papai, e às vezes a gente comete esses erros, né? A gente como pai, como mãe, a gente comete erros, né, com os nossos filhos. Eu falei várias vezes, a gente comete muitos erros. E essa divisão entre eles houve assim, né, uma inimizade para sempre, assim, né? Eles fizeram as pazes, né, lá mais para frente. Só que assim, foram 2 povos que se tornaram inimigos, que não conseguiram conviver junto, né? Povos descendentes desses 2 irmãos. Eu acho maravilhoso, gente, que a Bíblia, ela mostra assim o tanto que o ser humano é imperfeito, tanto que o ser humano é errante, é pecador, e mesmo assim aqueles que se dedicaram, Abraão, Davi, Salomão, mesmo aqueles que se dedicaram muito a Deus, se dedicaram muito em fazer a vontade de Deus, eles cometeram erros. Todos nós cometemos erros. Isso reflete na nossa humanidade, na nossa fraqueza humana. O quanto a gente é falho, quanto a gente é imperfeito e muitas vezes a gente, na nossa ignorância, na nossa arrogância, quer ser alguma coisa, quer exigir de Deus alguma coisa, sabe? Eu tava anotando alguns tópicos ali para me fazer a live com o irmão hoje e um dos perigos dessa geração de hoje em dia é achar que tem o direito de exigir de Deus alguma coisa. Ah, eu vou na igreja porque eu vou buscar de Deus tal coisa, porque eu vou jejuar porque eu vou conseguir de Deus tal coisa, eu vou fazer campanha de oração. Nada contra fazer tudo que você puder fazer para se aproximar de Deus, para se santificar, para agradar a Deus, mas quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Sendo que Deus já nos deu tudo que a gente precisa. Ele sabe do que a gente precisa.
Ele sabe antes da gente pedir do que a gente precisa. Então, quem somos nós para falar assim, Deus, eu quero alguma coisa igual, eu determino que Deus... Gente, quem somos nós? A gente tem que só agradecer. A maioria das vezes a gente tem que agradecer a Deus pelo que Deus já fez, pelo sacrifício do Senhor Jesus, que já morreu na cruz para nos dar a salvação, nos trazer a graça, nos dar o direito da vida eterna, que nenhum homem por si mesmo conseguiria. Mas voltando às histórias da Bíblia, eu acho muito maravilhosa, porque conta exatamente os fatos que aconteceram, mostrando o erro, a falha humana. E é muito, gente, é muito. Quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente escuta sobre a Bíblia, às vezes uma pregação, igual o pastor Hernandes, uma pregação é muito maravilhoso saber assim que Deus mostra a realidade, mostra a falha humana ali naquelas pessoas que através dela, de geração em geração, Deus vem mostrando a sua misericórdia, apesar da falha humana, apesar do erro humano, apesar do pecado. Davi cometeu adultério. Ele depois planejou um assassinato. E ele era amigo de Deus, considerado amigo de Deus. Não que a gente vai falar assim, eu vou fazer o que eu quiser, então, porque Deus perdoa tudo. Não, porque todo pecado tem a sua consequência. Tudo que a gente faz, né? Porque Davi sofreu as consequências do seu pecado. Mas Deus, sendo tão misericordioso, já deixou os ensinamentos, já deixou os conselhos, já deixou a Bíblia como exemplo de vida pra gente, do que a gente pode e não pode fazer. A gente não precisa cometer um erro para aprender com os nossos erros. A gente pode aprender com uma Bíblia. Por isso que Deus deixou a Bíblia, pra gente aprender por ela, pra gente se guiar por ela. É a infalível palavra de Deus. E eu acho muito maravilhoso. Eu queria ter o dom de ler a Bíblia, guardar assim tudo na minha cabeça e contar as histórias assim. Mas enfim, leia a Bíblia, porque a Bíblia é maravilhosa. A gente às vezes escuta assim pedacinhos de histórias, tipo na igreja, você vai escuta pedacinho, versículos, mas você não consegue se aprofundar na riqueza da história da Bíblia, na riqueza dos fatos que aconteceram ali. E é muito maravilhoso, gente. Estudem a Bíblia. Se Deus permitir, se Deus me der condições de gravar algum vídeo, estudar alguma história, gravar alguma história assim, eu vou tentar gravar alguma história bíblica assim, contando só as histórias assim. Não sei, me deu essa vontade de fazer isso. Mas é isso. Estudem, leia as histórias da Bíblia. E saber que isso é real, que isso aconteceu, que isso é um fato histórico, que tem provas de que isso aconteceu. É muito maravilhoso. Deus é muito perfeito. E deixou a Bíblia para a gente ler, ser inspirado, ser corrigido por ela, guiado por ela, e é luz para os nossos pés. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. É isso por hoje. Deus abençoe a todos.